Fala comigo, beleza? Aqui é o PH que tá falando, do canal Fala Tu PH. Hoje a gente tá num formato diferente, né, do que tem acontecido nos outros vídeos, porque não é uma notícia nada agradável, como as outras também não foram, né, porém é uma notícia meio pesada. A gente vai falar do caso do menino do Henry Boral. O que veio acontecendo, o que aconteceu com ele até chegar nesse fato e o que os pais fizeram e o padrasto. A mãe Monique sabia das constantes agressões que o menino sofria por parte do Dr. Jairinho, o seu namorado. Porque no dia 12 de fevereiro, a sua babá informou ela das agressões que estava havendo com o menino e nada ela fez. Ou seja, ela sabia das agressões, permitia ao menino ficar perto do Dr. Jairinho e não tomou nenhuma medida. E nas gravações que foi feita, nas gravações não, na recuperação das mensagens que encontraram no telefone dela, deu para perceber que ela sabia das agressões, falava que ia botar câmera em casa, uma microcâmera, sendo que nada foi feito. Um mês antes, mais ou menos antes de o menino vir a óbito, ela ficou sabendo de todas essas mensagens. E mesmo assim ainda permitiu a proximidade do Dr. Jairinho com o Henry, o filho dela. Aí eu te pergunto, como uma mãe que diz ser mãe, diz gostar do filho, vê todos esses fatos, sabe, está ciente de tudo que acontece e nada faz? Ah, não distancia, ou não deixa com o pai, já que pode não gostar do filho, ou preferir o namorado, que acontece hoje em dia e muito. Não é a primeira vez que se vê que a mulher prefere o namorado ou o esposo do que o filho. Mas se sabia disso tudo, por que não tomou nenhuma atitude? Mas se acha isso um absurdo, ela permitir o convívio do Dr. Jairinho, que segundo a babá, cometia agressões. Inclusive, o delegado das investigações disse que semanas antes do óbito do menino, o Henry foi torturado pelo Dr. Jairinho. Aí eu te pergunto, por que essa mulher não fez nada? E isso ainda tende a piorar. Mais à frente tu vai saber, vai entender o porquê que tende a piorar tudo isso. Henry passou o final de semana todinho com o pai. Aí o pai foi, levou para casa da mãe, tudo certinho, a criança bem. Se tava, segundo as câmeras pegaram as filmagens, ele estava bem, se divertindo, não apresentava nada. Porém, na madrugada do dia 8 de março, o Henry foi levado ao hospital pela mãe e pelo padrasto. E chegando lá, segundo os médicos falaram, o menino chegou sem vida. O casal alega que o menino sofreu um acidente em casa e estava desacordado e sem respirar. Aí eu fico na dúvida também, porque se não me engano, o Dr. Jairinho é médico. E pelo que parece, não tem como afirmar, pelo que parece, ele não fez nada para reanimar o menino. Porém, o exame de necrópsia e a reconstituição no apartamento do Dr. Jairinho descartaram essa hipótese, que ele sofreu um acidente e isso que foi a causa do óbito do menino. Aí beleza, aí teve tudo isso que eles falaram, que o exame de necrópsia e a reconstituição da cena negaram. O mais estranho após isso tudo é que o Dr. Jairinho tentou evitar que o corpo de Henry fosse levado para o IML, mas não conseguiu, mas ele tentou evitar. Que tanto medo é esse que ele tentou evitar que o corpo do menino fosse levado para o IML? Por que ele fez isso? Tinha alguma coisa a esconder? Mas é muito suspeita essa atitude dele. Suspeito de quem tinha algo a esconder. Mas eles continuam negando. Falam que foi um acidente onde o menino ficou desacordado. Lembra da parte que eu falei que poderia piorar, que iria piorar em relação à mãe? É que eu te pergunto, aonde que uma mãe vai a um salão de beleza no dia seguinte após estar enterrando seu filho? Qual mãe que faria isso? Qual a mãe que preza, que ama seus filhos faria isso? Eu não conheço nenhuma. Por pior que seja, a mãe pegar e ir para um salão de beleza no dia seguinte, sinal que não mostrava nenhum sentimento, não mostrava tristeza, se mostrava uma pessoa fria. Para poder chegar a esse ponto, a vaidade do ser humano está acima da vida, sem amor ao próximo, sem compaixão ao filho. Será que essa é a palavra certa? Não tem compaixão ao filho? Porque eu jamais vi isso na vida. A pessoa pegar e ir para um salão de beleza, sabendo que no dia anterior tinha enterrado seu filho.
Aí hoje, dia 8 de abril, a polícia prende temporariamente o casal, alegando que eles estavam tentando atrapalhar as investigações. E não é difícil. Por quê? Porque teve a reconstituição que eles não foram. Pediram advogado para poder estar entrando com uma ação para tentar adiar a reconstituição. Fora as outras coisas que haviam acontecendo, que quando tinha isso não podia, não dava, e sempre o advogado lutando. O delegado das investigações afirmou ter certeza que o Dr. Jairinho foi o responsável pelas agressões que levaram o menino Henri a óbito. E que a mãe foi conivente, porque a mãe sabia e nada fez. Aí a gente se leva a pensar o porquê que essa mãe não denunciava, o porquê que essa mãe permitia que tivesse essa proximidade entre o padrasto, que agredia constantemente a criança, segundo foi informado pela reportagem que andou tendo, aonde foi descoberto também pela justiça aí, que eles conseguiram resgatar a conversa apagada, aonde a babá contava tudo. A mãe dizia que ia botar mini câmera, que ia botar câmera e nada fez. Será que ela trocou a vida do filho dela por dinheiro? Mas por que você estaria falando isso? Porque até então, antes de ela começar a sair com o Dr. Jairinho, se envolver com o Dr. Jairinho, ela trabalhava como professora, dava aula e ganhava um salário mais ou menos de 4 mil por mês. Aí a mãe do menino começou a namorar com o Dr. Jairinho e depois passou a ir morar com ele. Foi nessa época que ela foi cedida ao Tribunal de Contas do município e viu seu salário sair de 4 mil reais para 16.500. Aí é onde eu fico me questionando, fico perguntando e achando, será que foi por isso que ela aceitava as condições que o Dr. Jairinho fazia com o filho dela, tratava o filho dela? Será que tem mais alguma coisa por trás? Será que ela tinha medo? Porém, segundo os advogados, não foi o que ela aparentava nos depoimentos, porque ela teve a oportunidade de falar e nada ela falou. E agora o que aconteceu? 13 anos depois do caso da Isabela Nardoni, agora é a casa do Henri Borel. A mesma situação, envolvendo os pais da criança, aonde que eram para eles cuidar, eles guardarem pela vida das crianças, e eles fazem o que faz. Fica na omissão porque sabia e não fez nada, é ser omitida de tal situação, vendo que poderia estar salvando a vida do filho, poderia ali estar preservando a vida de seu próprio filho e nada fez. Como que existe ser humano assim? É por isso que eu falo, vocês que têm seus filhos, suas filhas, converse com eles, pergunte como é que foi, pergunte o que tio fulano fez, o que a mãe fez. Você que não mora com a mãe da criança, ou você que não mora com o pai da criança, ou até mesmo morando, pergunta, o que fulano de tal fez, o que a mamãe fez, o que o papai fez, o que papai brincou, o que a mamãe brincou. Papai bateu, bateu aonde? Mamãe bateu, bateu aonde? Porque tem que saber, vocês têm que saber mais da vida dos teus filhos. Tem que acreditar na palavra também da criança. Porque se uma criança fala que não quer voltar para a casa da mãe, é porque alguma coisa tem. Não estou tirando a culpa deles não. E nem querendo julgar o pai da criança não, mas talvez se o pai da criança também tivesse dado um pouquinho de atenção, querer se informar, poderia ter evitado. Mas o pai é o menos culpado, que para mim, o maior culpado é o Dr. Jairinho e a mãe da criança. Porque eles estavam ali, eles foram calçadores daquilo dali, segundo o delegado diz. A gente tem que prestar mais atenção nas crianças, ver o que elas vão fazer. As atitudes. Se está chorando para ir para tal lugar, procura saber o porquê. Quem que está lá, quem faz alguma coisa com a criança. Porque hoje em dia é o que mais a gente vê. As crianças sofrendo cada coisa e os adultos não acreditando. Tem que conversar, tem que se informar, interagir, ir até o lugar para saber quem fica lá. Porque a gente não pode deixar mais isso acontecer. Não é a primeira, agora é a segunda. Pode ser que não seja só isso, pode ser que venha mais casos e mais casos sobre isso. E o que acontece? Fica por isso mesmo. Por quê? Porque nossa justiça é lenta. Aí vai acontecer o quê? Foi declarado culpado ambos, eles vão ficar na cadeia, vão cumprir um tempo, depois desse tempo eles vão ser soltos. Ainda mais se eles tiverem faculdade, se eles tiverem ensino superior, o que vai acontecer? Eles vão ficar numa cela especial, porque nosso país dá direito a isso. É um país da impunidade, é o que eu costumo dizer, que nós vivemos num país da impunidade. Porque, por mim, teria penas mais graves que as que tem aqui, entendeu?
porque pra mim tinha que ter prisão perpétua. O pior de tudo é que eu vi na internet, eu fiquei de bobeira, eu querendo comparar a situação do Henry com a situação dos 3 meninos que sumiram lá de Belford Roxo, falando que, porque um resolveu rápido por causa da cor da pele, o outro eles não ligaram por causa da cor da pele. Essas situações, eles querem fazer militância, eles querem militar. Isso é ridículo, ridículo. Aí que vai estar aí, ó, mais uma vida que se foi, o país da impunidade, e a população, vamos dizer, a população chora mais uma criança que se foi. Mas é isso aí, galera, a gente tem que refletir apenas, porque a gente não pode falar muito também, porque enquanto não for comprovado e eles forem julgados e sentenciados e forem condenados, culpados, a gente só tem o poder de achar, a gente não pode ter a certeza. Mas eu acredito que eles sejam culpados realmente. E desculpa aí o vídeo desse jeito, de qualquer jeito, é melhor dizer, né, com som externo, porque realmente não tinha como pegar, fazer todo um trabalho, toda a edição, para uma notícia dessa que é triste. Eu só estou fazendo esse vídeo porque às vezes tem muita gente que não sabe o que está acontecendo. Porque, por exemplo, eu mesmo, eu não assisto televisão, praticamente eu não assisto. Passo o dia todo trabalhando, quando chego em casa, tenho pouco tempo. E eu acredito que tem muita gente assim, que não consegue assistir também. Então, às vezes, um vídeo aqui, um vídeo ali, é o meio das pessoas estar sabendo o que está acontecendo. Entendeu? Desculpa a qualidade aí, que qualidade zero. Zero, vídeo ruim. Só que precisava fazer, precisava estar informando. Valeu? Um abraço, fique com Deus aí. Tudo de bom e vigia as crianças.